você quer participar agora fazendo a sua pergunta, você liga 0 operadora 11 33 37 5886 ou você participa através do Facebook. Eu vejo, eu acompanho, percebo que muitas pessoas que nos acompanham pela fanpage, nos acompanham justamente por celular. Então, se o seu celular está aí pertinho, vai lá em inbox, deixa a sua pergunta, a sua dúvida sobre o tema agora, que a gente fala sobre quando começar a usar aparelho ortodôntico com o doutor Luciano Wagner Ribeiro, que é ortodontista. Tudo bem, doutor? Boa tarde. E aí, boa tarde, Jaque. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer meu estar aqui com vocês de novo. Doutor, vamos lá. Muitas perguntas envolvem esse tema e a pergunta, lógico, é sobre dentes de leite. Dentes de leite que estão encavalados, estão estranhos, muito separados, muito perto. Podem já ser um indício da necessidade de aparelho? Se usa aparelho em dente de leite, doutor? Pois é, já que essa é uma das coisas que evoluíram muito na odontologia, né, em relação a tratamentos com aparelhos, né? Antigamente, há 10, 15 anos atrás, não se fazia nada, né? Se esperava a troca dos dentes de leite pelos dentes permanentes e, na verdade, os dentes de leite já são um sinal de que alguma coisa está errada e alguma intervenção não deve acontecer. A probabilidade, então, se o dente de leite está de maneira errada, é que depois, quando vierem os dentes fixos, vai ter algum problema também, né? Altíssima chance. Altíssima chance. Então já dá para começar um tratamento com o dente de leite? Não só dá, como se deve começar. Então, a partir de que idade? Olha, com aparelhos, a gente, dependendo da maturidade da criança e tal, a gente já começa a partir dos 3, 4 anos de idade. Uau! Mas existem outros recursos que não são aparelhos, que a gente pode utilizar para fazer algumas correções com material de restauração do dente, chamadas resinas. Você pode posicionar essas resinas, fazer acréscimos em alguns dentes para já começar a melhorar a mordida da criança já numa fase super precoce, já prevenindo outros problemas futuros. Doutor, é lógico que daqui a pouco eu vou falar sobre os adultos também, mas ainda falando sobre as crianças, hoje a gente ouve falar muito sobre bullying, mas ele sempre existiu. E eu queria fazer uma pergunta exatamente sobre isso. O fato dos dentes estarem tortos, com muitos passados, visualmente feios, a estética não está bacana, também traz problemas psicológicos às pessoas. O que o senhor... Eu sei que o senhor é dentista, mas eu acho que acaba sendo um pouco de psicólogo também das pessoas. O senhor percebe também essa alteração? Sem dúvida nenhuma. Acho que é mais uma justificativa para a gente começar um tratamento cedo, né? Já não deixar chegar na fase ali pré-adolescência, adolescência, com a criança com problema, porque esse é uma realidade, infelizmente, o bullying, né? Então, quanto antes começar, essa questão estética também deve ser considerada. A mais importante, não considera a estética, né? Considera funcional, para que a criança se desenvolva a face como um todo de uma forma harmônica. A gente tem como interferir nisso. E isso, para mim, é o foco principal desse tipo de tratamento já precoce. Agora, doutor, então falando exatamente sobre essa questão, a minha pergunta é: os dentes de maneira errada, eles prejudicam, então, a qualidade de vida? A maneira de comer um alimento, a maneira de fato de morder, se dorme bem, se morde a língua, se morde a bochecha, a fala, tudo isso pode estar ligado aos dentes? Sem dúvida, né? A boca, ela tá presa na cabeça, a cabeça tá presa num corpo, né? Tudo se relaciona, né? Intimamente, né? A ligação da odontologia em relação ao tratamento dos problemas de mordidas, maloclusões, ela é muito íntima com a medicina, com a otorrinolaringologia, né, com a fisioterapia. Então, sem dúvida nenhuma, um dos profissionais que é muito importante nessa fase de desenvolvimento das crianças é o cirurgião dentista, é o dentista habilitado a trabalhar com esses problemas de mordida. Doutor, uma pessoa, agora falando um pouco sobre adultos, lógico que tem a pessoa que não tratou e seguiu com um problema, em algum momento talvez tenha que usar o aparelho, mas eu queria entender outra coisa. Uma pessoa que tem os dentes normais, nunca precisou usar aparelho, tem os dentes certinhos já.
alguma coisa, alguma doença, algum problema porque teve que tirar um dente do fundo, alguma coisa pode fazer com que essa pessoa venha precisar de aparelho, com que os dentes mudem, se desloquem? Isso existe, doutor? Pode. Os dentes, eles, na verdade, eles não estão presos na boca como parafusos na parede, assim, né? Eles estão presos dentro de um osso, ligados ao osso por uma série de ligamentos. É uma coisa muito dinâmica. Eu estou falando com você, eu tenho uma língua tocando por trás, uma bochecha pela frente. Quando eu mastigo, eu tenho uma força muito grande sendo distribuída para os ossos, né? Então é uma coisa muito dinâmica. Então, mesmo quando é feito um tratamento, né, é preciso ser uma manutenção, porque as alterações podem acontecer mesmo depois de adultos mesmo. Tem algumas imagens, né, que o senhor separou pra gente. Isso. Vamos ver as imagens, porque daí o doutor pode ir explicando a partir das imagens. Enquanto isso, você pode mandar sua pergunta, tá? facebook.com/Jaqueline Stefano. O que a gente vê aí, doutor? Então, essa é uma questão muito interessante que diferencia já um critério de normalidade que a gente precisa ficar de olho, né? As crianças, quando nascem, elas nascem com um queixinho para trás, como tá desse bebê aí do lado esquerdo, né? E o primeiro aparelho que essa criança vai utilizar é a amamentação natural. Então, o estímulo de ele ser amamentado no peito vai colaborar para que esse queixinho se desenvolva e não fique como está a criança do lado direito. Que a gente percebe a diferença, né? Olha. Mas a criança do lado direito ainda tem o queixinho para trás, né? Então, a amamentação que já vai ser o primeiro aparelho que o bebê vai utilizar para corrigir esse queixinho que é fisiológico, que é normal nascer assim, com o queixinho para trás. Que ele é um pouco... Isso. E aí, com a amamentação, você já previne que ele não fique como está o menininho do lado direito aí, que já tem uns 5, 6 anos, que ele ficou com o queixinho para trás. Que a gente percebe bem o queixinho dele, né? Por falta de estímulo. Doutor, o movimento que a criança faz enquanto mama, é isso? Isso, posição correta é super importante. Tá com o narizinho liberado, não ficar com o narizinho encostado na mama da mãe, né? São detalhes já que numa consulta de odontopediatria, né, da dentista especialista em criança ali, já vai passar todas essas orientações para gestante, já recebendo essas orientações ao nascimento, já saber como conduzir isso para prevenir problemas futuros da criança. Já começa desde a barriga, né, doutor? Exatamente, esse é o melhor tipo de prevenção que pode acontecer. Doutora, a criança que não pode amamentar por algum motivo, né, a mãe não teve leite ou qualquer coisa assim, ela consegue substituir esse movimento? É difícil, viu? É difícil. A mamadeira, ela prejudica um pouquinho esse estímulo natural que a gente foi criado para ter, né? Obviamente tem como contornar isso. E também tem o furo certo, isso é importante, né? A mamadeira, às vezes a mãe deixa um furo muito grande, a criança... para facilitar a vida da criança, às vezes a mãe vai, abre, faz um buracão. Mas né? não é para facilitar nesse começo, né? De jeito nenhum, tem que fazer ela fazer exercício que vai ajudar para o desenvolvimento do osso aqui. Então, até a orientação para o furo correto da mamadeira, a mãe pode pedir, né, doutor? Tudo sempre lá atrás, né? A melhor forma, a odontologia mais bonita é a preventiva, não a curativa, né? E as mães tendo essa orientação já desde a gestação ou já durante o primeiro ano de desenvolvimento da criança, já é uma baita ajuda para que tudo corra bem. Próxima foto, vamos lá. Então lá, esse é um caso que aconteceu que eu te falei aí. Provavelmente faltou estímulo de amamentação, então o queixinho ficou para trás, os dentes de cima ficaram para frente, então não tem porquê. Essa é uma consequência, pode ter sido uma consequência, por exemplo, de uma amamentação deficiente. Doutor, são dentes de leite ou já são dentes permanentes? Aí é uma dentição mista, né? Tem dentes permanentes e dentes de leite. Aí. Pode já começar um tratamento? Nossa, já deveria ter começado há bastante tempo. A gente vê que parece que vai dar muito trabalho uma correção dessa, por exemplo, doutor? Dá trabalho. Aí já é um tratamento de pelo menos 2 anos, 2 anos e meio utilizando o aparelho, né? Olha, com prevenção, algumas coisas poderiam ser diferentes, né? Aliás, eu já quero te fazer essa pergunta, doutor. É genético a questão da dentição? Tem a questão genética também que influencia, né? Principalmente os casos que você tem o paciente com a mordida invertida. Eu tenho até uma foto mais para frente que vai mostrar isso, que a criança morde com o queixo para frente. Esse tipo de mordida é muito influenciado pela genética. Então, os pais que têm histórico já familiar devem ficar muito atentos para o desenvolvimento da criança,
começar uma atuação precoce para não deixar esse desenvolvimento do queixo para frente acontecer, né? Ou pelo menos minimizar para que a criança, durante o desenvolvimento, durante a adolescência, não sofra o tal do bullying aí que você falou, né? É uma alteração meio chatinha de lidar, né? Próxima foto, por favor. Essa é uma alteração também, dentes de leite, aí só dente de leite, decorrente aí, o quê? De uso de chupeta, né? Uso de dedo. Então a gente olha e fala, não é que tá tão errado o dente, mas a gente percebe um espação entre o de cima e o de baixo, né? Isso aí, o dente, ele tá separado ali na frente, ele tá contando que já existe uma alteração óssea ali, né? Que o osso de cima tá um pouquinho para cima, o osso de baixo tá um pouquinho para baixo, ela começa a interpor a língua ali. E isso pode ocasionar uma mordida aberta mais complicada para se tratar no futuro. Então, também não se espera para tratar. A criança tem 5 anos e 11 meses, já iniciaria um tratamento, remoção de hábito e um tratamento também nesse caso. Doutor, o que é ideal? O dente de cima tem que ficar um pouco sobre o dente de baixo? Olhando já dá para a gente saber o que é ideal? O dente de cima, na dentição permanente, ele deve cobrir 1/3 do dente de baixo. Assim, você olhando de frente, né, uma mordida de frente, ele deve cobrir 1/3 do dente de baixo. Aí essa foto, uma mordida mais aberta ainda, também decorrente de hábito associado a um problema respiratório. Então, às vezes as mães me procuram para começar um tratamento nos filhos e eu identifico uma questão respiratória importante. Então, o que eu faço? Encaminho para o otorrino atuar, liberar a via aérea, né? Ver se tem algum procedimento, até às vezes cirúrgico, para ser feito, remoção de adenoide, de amígdala, regulariza a parte respiratória e aí sim se começa um tratamento com o aparelho. Olha, tem passos atrás muitas vezes, né? Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes eu nem começo um tratamento com o aparelho enquanto a criança não resolve o problema respiratório. Doutor, já pode usar aparelho fixo em criança? Se começa com móvel, como é que funciona isso? Normalmente existem hoje 2 especialidades que cuidam dos problemas de mordida, né? Uma é a ortodontia, que é a mais conhecida, e uma é a ortopedia funcional. Essa ortopedia funcional tem uma atuação mais precoce através de aparelhos móveis. Aparelho fixo em crianças pequenas, a indicação é muito rara, muito restrita. Então, normalmente, aparelhos móveis. Todas as pessoas que eu conheço que utilizam ou utilizaram o aparelho falam que dói, principalmente o começo da adaptação, ou quando tem que... eu fui no dentista, tive que apertar, troquei não sei o que, tá doendo. Como fazer no caso das crianças? É inevitável doer, doutor? Então, é o contrário, sabia? As crianças, elas têm uma adaptação muito mais fácil que o adolescente, que o adulto, né? Então, por isso que eu insisto, assim, por incrível que pareça, isso é uma informação que o leigo não tem, assim. O melhor período de colaboração é dos 5 até os 7, 8 anos. É importante você estar falando isso, doutor, porque geralmente os pais falam, depois a gente vê isso, deixa, ele é criança, tá errado, né? O maior erro que pode acontecer, porque com o desenvolvimento nessa fase é muito rápido, muito acelerado, né? As crianças crescem bastante, uma forma bastante rápida. Então, se você cresce com um problema, você tem sequelas desse problema que são mais difíceis de corrigir do que se fosse tratado precocemente, né? E em termos de colaboração, 5 aos 8 anos é a melhor fase. As meninas dos 5 aos 8 anos são uma gracinha, 90%, assim, são super colaboradoras, os tratamentos são rápidos, indolores, então não tem por que deixar o problema ficar lá pra frente para ser resolvido. Então, quanto antes para os papais que estão nos assistindo, sem dúvida né? Nenhuma, tem mais fotos? Vamos ver. Mais problemas, né, que a gente deve corrigir precocemente. Então, essa é a mordida aberta que eu falei já. Aquela anterior estava nos dentes de leite, essa já é uma dentição mista, com dentes permanentes e de leite. Doutor, essa ondulação no fim dos dentes, é o tipo do dente? É uma característica de um dente jovem, né? O dente, quando não recebeu ainda o processo não começou a ser utilizado para mastigar alimento e tal, ele tem essas ondulações, chama flor de lis, que caracteriza um dente jovem, né? Interessante, depois normaliza, fica como os outros dentes depois com o uso, né, o dente fica mais retinho ali, mas interessante. Isso é natural, é do dente mesmo. Doutor, a gente viu a imagem, a minha pergunta já é, tem chupeta menos pior? Existe isso? Ou o ideal é não usar chupeta?
Não, assim, existe a chupeta com bico ortodôntico, né? Que é aquela mais arredondadinha, assim, fininha, né? Não pode ser redonda, assim, né? Mas é bem fácil de achar a chupeta ela é meio chanfrada, né? É aquela que é meio chanfradinha, né? Exatamente. Que ajuda a língua a ter um posicionamento melhor, né? O uso racional da chupeta, ele não traz problema significativo, então... Às vezes, para acalmar um pouquinho a criança, acalmou tal, você remove, tá tudo certo, não tem problema nenhum. O que não pode, assim, às vezes eu encontro crianças no shopping com 5 anos e lá estão passeando com a chupeta na boca, né? Isso aí traz alterações importantes. Vira um hábito usar o tempo inteiro, né? E é difícil de tirar, né? Depois é uma briga para tirar com a criança. Então, às vezes as crianças grandes usam chupeta, né? Pois é. Então... de tão difícil que é. A chupeta e o dedo principalmente, é um grande vilão aí para trazer alterações de formação da boca. Se a criança, vamos supor, os pais que estão nos assistindo agora percebem que a criança chupa o dedo, tentar substituir pela chupeta correta é uma boa alternativa? Melhor a chupeta do que o dedo, sem dúvida nenhuma. Se conseguir fazer essa troca, vai ter um benefício. O dedo é mais difícil de tirar. Ó, essa é a mordida com o queixo para frente que eu falei. Ó. Uhum. Então, esse tipo de alteração não se espera de forma nenhuma para ser corrigido, né? Isso aí pode trazer... O natural é assim, não, naturalmente. Não, no caso dessa criança, ficando naturalmente, fica assim. Desse jeito? Ela morde assim. Uau! É o contrário pra gente, né? É o contrário, parece que tá de ponta cabeça, né? Os dentes de baixo estão na frente dos dentes de cima. E às vezes é tão simples, às vezes com aquelas resinas que eu comentei aqui no começo, com aquelas resinas você já consegue guiar a mordida para a posição correta. Pode ter um problema na mandíbula também ou não, doutor? Pode ter. Então, se a criança tem uma herança genética, já para ter esse tipo de problema com o queixo para frente e a mordida fica muito tempo assim, pode ser um problema sério. Esse é um problema também muito clássico, muito encontrado, que chama mordida cruzada. Então você vê que o meinho do dente de cima, dos dentes de cima, não coincide com o meinho dos dentes de baixo. E isso a gente está vendo o dente. Mas é um dos problemas mais sérios que tem para o desenvolvimento da face. Porque, na verdade, todo o osso dessa criança, o osso de baixo, ele está desviado, olhando de frente para a tela, para o lado esquerdo, né, que é o lado direito do paciente, mas para o lado esquerdo. Então, se você olhar a face, tem a foto da face do menininho aí, que tem essa alteração, a face toda, ó, esse menino. Então, se você olhar o queixinho dele, ele está todo desviado. A gente percebe como ele está tortinho, né? Isso. Então, aí imagina uma criança que fecha a boca aí mais de 1.500 vezes por dia, fechando a boca sempre e desviando para o lado direito. E os pais podem olhar e, de repente, esteticamente não está tão feio, né? Não percebe. A diferença é que não está... É como se não estivesse batendo, os de cima com os de baixo, é isso, Exatamente. Né? Mas o que eu ressalto, o problema... Olha lá, ó, quando ele abre e fecha a boca, olha que coisa interessante, olha. Quando ele fecha, ele toca no dente. Nossa, imagina para ele morder, a gente percebe se... Olha lá, ele abre, fecha e já joga pro lado direito. Ai, dá até uma agonia pra gente ver. Isso é tão simples de corrigir na cidade. E às vezes em semanas ou pouquíssimos meses você já posiciona o osso de uma forma correta e já segue a vida. Com o aparelho? Com o aparelho ou com as resinas que eu falei pra você. As resinas também podem ajudar. A vantagem das resinas é que você não depende da criança usar o aparelho. Né? Você coloca as resinas na boca, elas ficam no dente de leite, depois caem juntamente com os dentes de leite e você pode fazer esse tipo de correção com resinas. Doutor, uma criança que não faz esse tratamento se torna um adulto. Pode demorar, aí vai cuidar só quando é adulto. Pode demorar muito mais tempo para conseguir. Não, e aí muitas vezes só cirúrgico, né? Porque a criança cresce com a face totalmente assimétrica para o lado, assim, e aí não tem mais como corrigir com o aparelho. Aí só cirurgia, procedimento muito mais complexo, procedimento que poderia ter feito em semanas ou em poucos meses. Você vai ter tratamento de 3 anos envolvendo um passo cirúrgico, torna muito mais complicado. Ele tem dificuldade na hora de comer, da mastigação também, doutor, quando tem esse tipo de mordida? Então, criança se adapta a tudo. A gente, quando é novinho, não tem dificuldade para nada. O corpo vai se adaptando e tá tudo certo. Ele vai crescer. Dificilmente ele vai ter uma sintomatologia, uma dor, né? Então, o importante é mesmo passar pelo odontopediatra, pelo dentista, diagnosticar o problema. Opa, tá com mordida cruzada, vamos corrigir agora. Não vamos protelar isso, jogar isso para frente.
Esse menino também é muito curioso, porque você olhando assim, ó, o leigo também olha essa foto e fala assim, nossa, que menino lindo, né? O diretor acabou de falar assim pra mim, ó. Ah, essa eu acho que é a mordida certinha já. Que é a mordida certinha, doutor? Então, tá vendo? É por falta... É normal, vocês não têm obrigação de saber, né? Quem tem obrigação de saber isso é o profissional, o dentista. Mas esse menino, fatalmente, com esses dentes de leite aí, todos alinhadinhos, todos pertinhos um do outro, assim, ele tá com um baita problema. Qual o problema, doutor? Conta pra gente. Quer ver? Vamos passar a próxima foto? Próxima, que é a boquinha dele, olha. Ele tem os dentinhos todos juntos, certo? Os dentes de leite, bonitinho. Pois é. E os permanentes que estão pra nascer nessa idade aí que ele tá, eles são o dobro do tamanho dos dentes de leite. Cadê o espaço pra isso? Cadê o espaço pra isso? Então, por incrível que pareça, o melhor para essa fase que ele tá... não é ideal também. Não, pelo amor de Deus, essa boca tá muito ruim. O melhor para essa fase é que esses dentes de leite estivessem todos afastados. Uau! E às vezes as mães me procuram e falam assim, os dentinhos deles estão todos afastados, não dá para corrigir isso. Eu falo, nossa, tá certo, assim que é o certo, né? Tá vendo que importante? Mas esse é um sorriso, eu vejo, às vezes, revistas, eu fico olhando as crianças e falo, nossa, tá perdido, tem que usar ele, tem que usar ele. E são crianças lindas. Comercial de margarina, aquela criança linda com 5 aninhos, todo dente grudadinho. Esse moleque é lindo, meu sobrinho, na verdade, esse moleque, ele é lindo. Mas passou por uma fase árdua aí de aparelho. Agora, minha pergunta é lógico que vai ser, como falar pra família? O senhor falou que ele, por exemplo, é da sua família, né? Mas como explicar pra família? De repente, numa primeira consulta, numa primeira visita ao dentista, e os pais estão todos orgulhosos. Os dentes do meu filho são fantásticos. Você fala, então, tá tudo errado, tem que corrigir. Tem que ter uma conversa com os pais também. Tem que ter uma conversa, tem que mostrar, a gente pede exames também para mostrar que os dentes em formação são bem maiores do que os que estão na boca, que são os dentes de leite. E aí, com um pouquinho de imagem ali, a gente consegue ilustrar bem, os pais acabam entendendo. Ele teve que usar aparelho nesse caso, doutor? Para dar uma separadinha, é isso? Para abrir o osso, né? Na verdade, o osso dele tá pequeno, então os dentes estão todos juntos, então precisa fazer um trabalho no osso e aí espaçar os dentes, consequentemente, para ele ter o espaço para os permanentes nascerem. Qual a faixa etária normal que os dentes permanentes começam a vir, doutor? 6 anos. 6 anos começam a nascer os incisivos, pode variar um pouquinho, você que está em casa não precisa ficar preocupado, se tem um filho nessa idade, pode ser com 5, pode ser com 7, mas a média é por volta dos 6 anos. Até que idade, doutor, pode ser? Olha, às vezes o processo de nascimento dos dentes permanentes, ele fica atrasado, porque os dentes permanentes não tem lugar para nascer. Então, uma boca como desse último Ele pode ficar lá dentro? Tentando crescer e não tem espaço? Pode, isso é um problema. Principalmente os caninos, quando eles vão nascer e não tem espaço, às vezes eles se perdem lá dentro do osso. Então, ao invés de eles seguirem o caminho natural para nascer, eles começam a desviar e ficam presos dentro do osso, né? E aí também complica, tem que fazer uma cirurgia para puxar o dente lá dentro do osso. Então, N justificativas, isso é mundial já. Não é um problema só no Brasil, né? Que não se deve esperar, né? Esse raciocínio de ficar esperando a troca dos dentes de leite por permanentes para fazer uma intervenção, hoje não faz sentido mais. Já é obsoleta essa ideia, né? Sem dúvida nenhuma. Doutor, qual que é o momento de procurar o dentista pela primeira vez? Gestante. Esse é o melhor momento, que eu falei pra você. A gestante lá com o seu 7º mês de gravidez, também não adianta esperar para ir no 9º mês, né? Porque a cabeça já está toda focada no parto, né? Então vai no 7º mês, faz uma consulta com o odontopediatra, né? Chama odontologia para gestante, na verdade. O odontopediatra vai dar todas essas orientações. Então, quando a criança nascer... Sobre a amamentação, doutor, é impressionante. Eu não tenho filhos, mas todas as que amamentaram, que tiveram filhos, falam sobre a complicação que tiveram nessa hora. Eu não sabia direito, não sabia como... Todas contem alguma história para relatar e muitas vezes é justamente a falta de preparo, né? Às vezes, já que uma instrução muda tudo, mas né? uma coisa tão simples, às vezes, de mudar um pouquinho a posição, de afastar o nariz da criança da mama, né? A criança que mama muito deitada, o leite, ele tende a ir muito para a garganta. Também influencia na prevenção de otites, porque quando mama muito deitado, existe um canalzinho que vem da garganta aqui para o ouvido. Esse leite pode se acumular nesse canal e dar as famosas otites de repetição. Então, é uma coisa tão
simples, tão bonita no aspecto preventivo, né, dessa consulta nesse momento, faz toda a diferença. Então, quando a criança nasce, a mãe já está preparada e orientada já para começar um processo e vai colher os benefícios desses cuidados a médio e longo prazo. O bebê nasceu, os primeiros dentinhos começaram a aparecer. Quando é hora de levar o neném, a criança no dentista, doutor? Nasceu o primeiro dentinho, leva para o odontopediatra ver e já começar a orientação de como higienizar, os cuidados, padrão de alimento também é super importante. Então, surgiu o primeiro dentinho, está na hora de mudar o padrão alimentar, sai da papinha, começa a ir para alimentos cozidos em pedaços. Nasceu mais dente, a alimentação começa a se tornar mais fibrosa. Imagina uma criança que só come papinha, a boca não se desenvolve, fica pequenininha. E aí os dentes permanentes não tem como nascer, porque o osso ficou pequeno. Então o estímulo da mastigação de uma alimentação mais fibrosa, mais seca, a partir do momento que a criança tem todos os dentes de leite, também é fundamental. Então é um mar de orientações aí, que muitas vezes, infelizmente, ficam deixadas de lado, né? E que podem fazer a diferença de muita gente, para muita gente. Gente, eu acho que o passo principal desse nosso bate-papo é prevenção, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente faz essas consultas iniciais, a gestante, assim que nasce o primeiro dentinho, talvez você fale, mas e agora? O meu filho já está com 3, 4 anos. Procura o dentista o quanto antes, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. É o odontopediatra que é o ideal procura. Também nada impede de você levar no seu dentista pela primeira vez, que a mamãe e o papai estão acostumados a ir, para ele dar uma olhada e encaminhar também para o odontopediatra, não tem problema, né? Isso, o odontopediatra é nosso parceiraço, assim, porque ele que vai fazer a primeira abordagem da maneira correta com a criança, né? A primeira consulta é toda lúdica com a criança, então nada de intervenção no primeiro momento. Porque a criança pode se assustar se ela vai no dentista dos pais. Eu sei que os pais às vezes confiam muito e querem levar, mas é assustador às vezes pra gente, imagina pra criança, né? A primeira consulta é só pra tocar nas coisas, né? Meio brincar com as coisas. Não precisa fazer nada, né? Nada, pra entrar no ambiente. Normalmente o ambiente de um consultório de um odontopediatra, ele é todo decoradinho, todo lúdico, pra criança ter um ambiente propício para os primeiros tratamentos. E aí começou certo, nunca vai ter aquele pânico de ir ao dentista, né? Já é uma que muitos de nós condicionada. temos, né? Que a gente dá uma fugida, às vezes, negócio de medo. Doutor, eu tenho que encerrar, mas só uma pergunta. Eudásio Souza pergunta se tem algum problema em pessoas mais velhas usarem aparelho. Ele pediu para mandar um beijo para Lagoa Nova, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, ligado no programa. Um beijo, muito obrigada pelo carinho, pela audiência a todos daí. Tem algum problema? Pessoas mais velhas podem usar, talvez idosos podem usar também aparelho? Eudásio, sem dúvida nenhuma, você pode usar aparelho em qualquer fase da sua vida, né? A gente está vivendo mais e que a dentição seja melhor também. A gente precisa cuidar disso, né? Às vezes os pacientes me procuram com 50 anos. Eu tô velho para colocar aparelho. Eu falei assim, poxa, você gosta de comer um espetinho, assim? Eu gosto. Eu falei, então, você quer comer espetinho até quando? Até uns 80 anos? Então, nós temos mais 30 para cuidar da sua boca. Pra poder comer um pé de moleque, poder tranquilo, não é verdade? A média de vida a expectativa de vida tá subindo bastante, né? Então, não tem hora para colocar, não. Tem que cuidar. Gente, eu quero mandar beijo para Eva Graça, que diz que está assistindo o programa, Elvis Anchieta, que parabenizaram a nossa pauta. Obrigada pela audiência de vocês. Doutor, foi um prazer te receber aqui. Prazer meu, já. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Quem quiser entrar em contato tem o site www.clinicasintese.com.br www.clinicasintese.com.br. Tá passando aí direitinho para vocês como se escreve, tá? E tem o telefone também, 0 operadora 11 3057 2140. Mais uma vez, obrigada e uma ótima tarde, Obrigado doutor. a você. Não sai daí não, que o break é rapidinho, já já eu tô de volta.